Olá, pessoal! Nesse vídeo quero compartilhar com você um pouquinho da minha trajetória no caminho da espiritualidade, da expansão da consciência, em especial a minha relação com a igreja, com a religião, com a instituição. Hoje eu não frequento uma igreja, hoje eu não faço parte de uma igreja. E quando eu vou, porque me convidam, até porque tenho dois filhos que são membros ativos de uma igreja evangélica, eles dançam. Eu gosto que eles façam parte, porque eles têm que ter a trajetória deles, a escolha deles, e eu percebo que na igreja esses meus dois filhos são pessoas melhores e estão bem, faz parte dessa jornada e tá tudo bem. Então, às vezes eles ficam insistindo, convidando, mãe, vamos à igreja, vem assistir a gente, vamos fazer uma dança. E eles ficam, às vezes, gente, um mês para fazer a coreografia, para ensaiar e ter aquelas roupas bonitas. Então, eles vão numa igreja que eles investem bastante nos jovens, na parte de som, na parte da dança, e eu percebo como que os jovens se interagem, gostam e tem um motivo a mais, um propósito que vale a pena você ver aquela criançada, aquela juventude toda ali em prol de algo que é além do próprio umbigo, está ali oferecendo algo para levar um ânimo para o outro, para desenvolver a espiritualidade e além do visível. Então, sim, às vezes eu vou visitar, em especial para prestigiar os meus filhos e vou com todo respeito. Mas ao estar lá, sim, eu ouço a palavra, eu tenho muito respeito, mas eu percebo que não faz muito sentido para mim hoje. Mas já fez muito sentido para mim. Eu era membro ativo de uma igreja, eu era diaconisa, fiz parte da tesouraria, do departamento de tesouraria, tomava conta lá das finanças, da organização, dos balanços. Então, sim, foi muito ativa. Sim, a igreja ela foi fundamental para mim, em especial a igreja onde me batizei e que eu fiquei assim por quase 2 décadas. Fiquei por quase 2 décadas. A que é próxima à minha casa, eu fiquei 10 anos, que é da mesma instituição, mesmo nome, Metodista Wesleyana, é uma igreja muito séria, é uma igreja que me ensinou a ter intimidade com Deus, foi uma igreja que acreditou em mim para levar a palavra, para subir no púlpito, e eu me lembro que quando era o culto que eu tinha que ministrar a palavra, eu ficava aquela semana toda me preparando, preocupada em não ser hipócrita e falar uma coisa e não viver aquilo. Então, eu lembro que sempre que eu era responsável pelo sermão, eu passava a semana ali em santidade, procurando pecar o menos possível, ser boazinha e etc e tal. Porque é uma responsabilidade, é uma confiança você subir no púlpito de uma igreja, levar a palavra para pessoas que acreditam, que confiam, que estão esperando algo para animá-las verdadeiramente. Então, eu tinha essa responsabilidade e eu fui aprendendo a interagir com o público, a ter gosto de entregar a palavra para a pessoa e de me comprometer com a palavra, com o conteúdo do que estava sendo ministrado. Então, sim, a igreja foi fundamental para mim nessa minha trajetória de espiritualidade, de expansão da consciência. E foi com essa liberdade de ler a Bíblia, de buscar outros materiais para compreender mais, de entregar um sermão com mais empenho, com mais profundidade, com mais estudo, que me levou a outros livros, a outras possibilidades, a outras pessoas falando. Tem um reverendo chamado Caio Fábio. Acho que hoje ele não é mais reverendo, ele foi até um certo tempo, ele era bambambam bam, bam, na década de 80, 90. E eu me lembro que eu comecei a escutar muito, a me identificar com aquilo que ele coloca em seu canal.
Foi então que ele disse, alguém perguntou ao Caio Fábio, qual, quais são as suas bibliografias? Que livros que você lê? E ele falou, olha, ele usou a palavra física quântica. Então ele gostava de ler livros que tinham essa temática de física quântica. E eu, opa! Ele falou, então fui lá atrás de física quântica. E eu comecei a ler, ouvir palestras sobre física quântica, primeiro no sentido mais tradicional mesmo da física. Então eu fui observar toda aquela teoria física forte, falei assim, meu Deus, o que tem a ver? Aí acabei caindo para o lado mais místico, mais oculto da física quântica, e eu fui gostando daquilo. E fui indo para outros autores, cheguei no Hélio Couto, também pedi ressonância, olha a trajetória. E fui ler Joy Vitale, Joy Dispenza e vários outros autores. Eu fui me identificando, não com tudo que eles falavam, mas sempre algum. Tudo que eu lia, tudo que eu ouvia, algo ficava comigo. E muita coisa não ficava comigo e tá tudo bem. E nessa jornada de ler, de conhecer outras fontes, eu fui me desajustando com a igreja, porque eu sempre priorizei essa integridade, essa sinceridade ao levar a palavra, ao subir no púlpito. É muita responsabilidade, na minha visão. Então eu senti que estava traindo, que eu não estava sendo correta, porque eram ideias que não estavam em concordância com aquilo que a igreja pregava. E se eu estou numa igreja, eu acredito, na minha visão, que eu tenha que seguir a doutrina daquela igreja. Se eu não sou favorável à doutrina daquela igreja, eu vou sair daquela igreja, eu não vou mudar a igreja, senão eu vou estar abrindo uma outra placa de igreja e eu não queria abrir outra placa de igreja. Então, por essa honestidade em meu coração, eu fui começando a ficar inquieta, a não gostar mais tanto de estar ali. E eu fui começando a me desgarrar, né, vamos dizer assim, da igreja. E não foi fácil essa decisão de sair, porque eu gostava de estar ali no púlpito, eu gostava de levar a palavra, eu gostava de ler, de pesquisar, de ver como que a palavra era revelada para mim. Porque eu abri a Bíblia, e eu não fiz curso de teologia, embora eu participasse de várias formações ali dentro da igreja, eu percebi a facilidade que a palavra se revelava para mim e que a maneira como eu articulava, né, com a inspiração divina, com a inspiração do Espírito Santo, eu entregava as palavras e as palavras elas faziam sentido para o outro. O pessoal falava, nossa, aquela irmã que fala bonito, nossa irmã, aquela palavra falou comigo, foi para mim, uau, meu Deus. Então as pessoas se identificavam com a palavra. Eu percebia que eu estava realizando um propósito e eu realizei um propósito. E eu fui muito feliz e acredito que no tempo que eu estive ali, eu fui honesta, eu fui íntegra, eu evoluí, eu contribuí e eu fui muito, muito, muito ajudada. Foi então que não dava, né, para continuar. Não dava para continuar. Porque muitas pessoas continuam, elas entram nessa esfera do místico, né? Fazem o ponopono e continuam indo para a igreja e tá tudo bem, porque faz sentido para ela. Mas para mim, né, dentro dos meus parâmetros, das minhas crenças, não combinava. Não combinava. Pode ser que para você combine e tá tudo bem. Isso vai de acordo com o que está dentro de você, com o seu rol de crenças daquele momento, porque tudo é uma crença, tudo é uma perspectiva, gente, tá? Tudo é uma perspectiva, a gente não tem a totalidade, a gente não tem a visão total, a gente tem fragmentos e nós temos aquela experiência atual e é só isso.
mais nada. Não podemos falar pelo outro, só podemos falar por nós. E o que podemos ter é empatia pelo outro, isso que é a humanidade. É exatamente isso. Então chegou o momento que eu não conseguia mais permanecer. Embora gostasse muito de ler a Bíblia, de organizar sermões e de compartilhar verdadeiramente isso com os meus irmãos da igreja, eu percebi que eu não estava sendo sincera com eles. Em respeito à igreja, eu decidi sair. É lógico que em primeiro momento eu não falei que era isso. Eu não tinha assumido isso para mim e isso não estava tão claro para mim. Era algo que me agoniava, mas não era algo que eu estava preparada para compartilhar e falar com o outro, em especial com as pessoas que me lideravam. Então, eu inventei, olha isso, eu inventei uma história de que eu estava saindo da igreja para ir para a igreja que meu marido frequentava. E não era verdade, mas foi uma maneira que eu encontrei para eles não ficarem no meu pé, porque você sabe, né? Quando a gente procura sair de uma igreja, as pessoas elas se preocupam, elas não querem perder aquele membro, então elas ficam em cima, vão insistir, vão visitar. E se você diz que você está em uma outra igreja, parece que eles ficam mais em paz, deixa a gente mais em paz. Então eu inventei essa história. Eu falei, não, eu vou seguir o meu marido. Então eles vão falar o quê? Se eu estou seguindo o meu marido. Só que não, né? Então foi algo que não foi legal, né? Foi com uma mentira, mas enfim, saí. Saí e fiquei longe da igreja, acho que um ano. Foi então que eu precisei de, de uma ajuda de um irmão da igreja. E assim que eu liguei, ele me ofereceu ajuda imediata. Eu lembro que eu estava precisando de R$ 400, porque meu carro tinha quebrado. E eu não tinha quem recorrer naquele momento. E algo me soprou o nome desse irmão e eu fui lá e mandei um zap e imediatamente falou: não, irmã, eu vou aí levar para você. E eu achei aquilo tão maravilhoso porque eu fiquei um ano sem ir. E essa pessoa tinha consideração por mim. E não é um valor tão baixo, né? Isso faz o quê? Isso faz uns 4 anos que aconteceu isso. 4 ou mais, hein? Acho que uns 4 anos aconteceu isso. E essa pessoa veio aqui na minha casa, trouxe o dinheiro, falou que não teria pressa para devolver, mas logo devolvi e foi tudo certo, tudo resolvido, graças a Deus. E devido a essa gratidão me fez voltar para a igreja. Eu poderia ser grata e não precisar voltar, né? Mas algo me. Acho que era coisa mal resolvida, eu tinha que voltar e passar mais um tempo na igreja, então eu voltei. Fiquei mais um tempo na igreja. Eu lembro que nessa época me escolheram para liderar o departamento de missões. Eu achei maravilhoso, foi muito bom. Aprendi muito, aprofundei meu relacionamento com Deus, com a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia de uma maneira tão mágica, tão encantadora. Me deliciei, me deliciei, eu fiz o meu melhor, eu entreguei, mas, paralela a isso, eu ia além de tendo outras experiências, além da igreja. Até que eu me fortifiquei, me identifiquei com o Ho Oponopono, além de outras possibilidades, também o tarô. E o tarô é algo que a igreja condena, né? Eles não conhecem o tarô como eu conheço, mas eu respeito, eu sei. Então, perceba que eu não tinha como continuar. Então, dessa vez, eu, eu falei a verdade. Falei, olha, eu vou sair da igreja. Hoje, a minha relação com Deus, ela é diferente. Eu agradeço por tudo, mas eu não vou fazer mais parte da igreja. Eu vou visitar. Sou muito grata a cada irmão, a esse tempo que estive aqui. E assim, falando real mesmo, né? Eu disse isso e eu me desliguei. Eu falei primeiro para o pastor da época, para as pessoas
da liderança. E depois que eu fui saindo dos grupos, e até pouco tempo me convidavam para ir sempre à igreja, né? Que eles se preocupam, ligavam, mandavam orações, como se a gente tivesse desgarrado, né? Mas eu não estou desgarrada. Eu apenas entendo que eu fiz parte daquela igreja, aquela igreja faz parte da minha história, de quem eu sou hoje. Sou muito grata, mas hoje eu não vejo mais sentido de participar ativamente da igreja. Por quê? Boa parte daquilo que eu acredito não combina com as doutrinas da igreja e eu não quero ser hipócrita. Eu levo a sério pisar em um púlpito. Levo muito a sério. Então, hoje, se eu fosse levar a palavra, é sabendo no púlpito, subir no púlpito, o pastor, a pessoa da igreja teria que ter ciência de que eu acredito, eu pratico o Ho'oponopono, eu faço a leitura de tarô, eu leio outros livros. Teria que me aceitar como eu sou. Aí sim eu poderia levar a palavra, poderia até frequentar, mas não como membro, porque não faz sentido para mim hoje, mas já fez sentido. E eu sei, né, dentro da minha concepção, dentro da minha experiência, dentro da minha perspectiva, humilde perspectiva, que cada pessoa pode ser melhor em lugares diferentes. Há pessoas que são pessoas melhores na Umbanda, há pessoas que são pessoas melhores no catolicismo, no budismo e etc, etc, etc. Você tem que estar onde você percebe que te torna uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma pessoa melhor fora da igreja, mas com a igreja na minha jornada. É isso. É só isso mesmo. Tá bom? Resumindo, foi essa a minha trajetória. Amanhã? Amanhã não sei. Eu só sei que hoje eu me sinto livre, liberta, feliz pelo passado que tive e pelo presente que estou. Espero que de alguma maneira esse meu relato tenha contribuído para você. E olha, aproveite, acesse os outros vídeos do canal, que são todos feitos assim com muito carinho, com muita honestidade, gente. Com muito carinho, com muita honestidade, querendo realmente contribuir com você de alguma maneira, tá bom? Um abraço, Valéria Hora.